Então, bom dia a todos. Nesta aula de hoje, vamos, se tudo correr bem, concluir as nossas aulas sobre a teoria de radiação por aberturas. Então, na semana passada, nós estudamos uma determinada equivalência, uma determinada abertura, que era a abertura contida num plano condutor elétrico perfeito e infinito. Com o princípio da equivalência e a teoria das imagens, a gente mostrou que o problema pode ser resolvido através de uma equivalência onde você não tem mais a abertura, você joga tudo fora, e no lugar onde antes havia a área da abertura, você vai ter uma densidade de corrente magnética, apenas corrente magnética, e dobrada por causa das imagens. E aí resolvemos, durante as duas últimas aulas, alguns problemas envolvendo esse tipo de abertura. É lógico que isso é uma aproximação, mas esse tipo de equivalência é bastante utilizado como uma primeira aproximação para radiação através de guias. Por guias, né? Você tem um guia, aqui no caso é uma corneta terminada aqui, ó, num guia circular. Então, a gente usa esse tipo de equivalência da semana passada para estudar, ou pelo menos para ter uma primeira aproximação e entender melhor como uma estrutura como essa irradia. É óbvio que essa abertura não está contida num plano condutor elétrico perfeito e infinito, mas pelo fato de você ter a parede do guia com uma certa espessura, acaba que é o tipo de equivalência mais utilizado nessas antenas envolvendo guias de onda. Outra antena que nos interessa nesse curso é a antena refletora, as antenas refletoras, como essa que está indicada aqui, ó, na figura. Nesse caso, se tudo correr bem, se essa antena tiver sido projetada para máxima eficiência, para máxima diretividade possível, se essas dimensões da abertura da antena forem muito maiores que o comprimento de onda, próximo da antena, o que você tem é um feixe de energia sendo radiado. Não tem nada a ver, mas você pode imaginar assim, um feixe de laser, né? Se a frequência fosse a ótica e se o dispositivo fosse um laser. Imagina um feixe de laser. Aí você joga um pouco de poeira, um pouco de pó de giz, você vê o feixe, né, saindo, partindo do dispositivo, e em princípio parece que você tem campo dentro do feixe, no caso do laser é aquela luz vermelha, né, e que fora não tem campo nenhum, só existe campo dentro do feixe. É óbvio que isso é mentira. No caso aqui da antena, a difração, entre outras coisas, a difração que ocorre na borda do refletor, é óbvio que vai gerar campo nas outras direções também, não apenas dentro, no interior do feixe. Mas como uma primeira aproximação, a gente pode imaginar que uma antena como essa daqui gera um feixe de energia que depois vai abrir e a gente vai representar através do diagrama de radiação. Então, nesta situação, existe uma equivalência mais apropriada do que aquela que a gente estudou na última semana. Ao invés de assumir uma abertura num plano condutor elétrico perfeito, a gente vai assumir simplesmente que você tem um feixe atravessando um plano. Esse plano é um plano matemático, não tem nenhum metal em volta. E aí, por ser um feixe, a gente vai assumir na região onde o feixe corta, intercepta o plano, que é a região da abertura, ó, aqui em vermelho, tem campo. Fora do feixe, fora da região da abertura, o campo é zero. Isso é mentira. Para você ter uma situação como essa, o feixe teria que ser infinitamente largo, né? Ou seja, não é possível você ter um feixe de energia onde dentro tem campo e imediatamente fora o campo é nulo. Isso não existe, tá? É uma aproximação. Então, neste caso,
a gente só vai ter campo na abertura e não haverá necessidade de curto-circuitar correntes fora da abertura, como a gente fez na última equivalência. Então, esse é o problema que vamos estudar agora no início desta aula. Em relação ao que foi dito até o momento, vocês têm alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Deixa eu pular lá para... Só um segundo. Então, agora nós vamos estudar uma equivalência, uma abertura equivalente, que é bastante empregada quando a gente estuda antenas refletoras. Por exemplo, a antena refletora parabólica, ou outras antenas parecidas com essa. Então, nesse caso, ó, a nossa nova situação A é essa daqui. Ó. Então, imagina que você tem um feixe que não foi desenhado nessa figura, para não haver muita confusão com as outras figuras. Então, você tem um feixe que atravessa esse plano, que, mais uma vez, a gente vai assumir ser o plano Z igual a zero por comodidade. Então, essa normal que você está vendo aqui, a normal, a abertura, vai ser, mais uma vez, a direção Z unitária. Então, nesse plano Z igual a zero, um feixe de onda eletromagnética atravessa, aonde dentro do feixe você tem campo, e esse campo é conhecido. Exatamente no plano da abertura, eu vou chamar esse campo de EA e HA, como eu já tinha feito antes. Fora, o campo é nulo, por definição, tá? Consequentemente, quando a gente aplica o princípio da equivalência, nós vamos ter essa situação B aqui, ó. Aonde não tinha campo, não tem corrente equivalente, já que o campo é nulo. Você só vai ter a corrente superficial equivalente na região da abertura. Como essa corrente fica só na abertura e ela é conhecida, não há mais necessidade alguma de mexer nisso daí. Esse é o problema que a gente vai resolver. Essa é a equivalência que vamos utilizar daqui para frente, na hora de estudar as antenas refletoras. Se o campo realmente for maxwelliano, essa equivalência é perfeita. E aqui atrás, ó, eu tenho campo nulo. E aqui na frente, eu vou ter o campo que é a solução idêntica, cuja solução é idêntica à do problema original. O fato é que isso daqui não é a solução maxwelliana, porque é impossível você ter uma situação onde você tem campo dentro do feixe e campo nulo fora. Então, o problema aqui já é o modelo desde o início, não é a situação B. O problema começou aqui na situação A, onde você está usando um modelo que não é maxwelliano. Bom, a gente mostra-se que se a abertura for suficientemente grande, talvez a solução desse problema seja interessante do ponto de vista da engenharia, para entender melhor esse tipo de antena. Tá? E a prática indica que isso é verdade. Então, esta é a equivalência que nós vamos utilizar na hora de estudar antenas refletoras. Antes disso, nessa aula, nós vamos ver dois problemas. Mais uma vez, as aberturas retangular e circular uniformes. A solução é a mesma, tá? Praticamente. Vai ter, lógico, pelo fato de você ter aqui as duas correntes, a solução não vai ser exatamente igual à que já foi estudada antes. A gente vai ver que na direção de máximo, na direção θ igual a zero, todas as soluções dão o mesmo resultado. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Professor, Oi. eu não entendi bem a diferença deste problema para o que a gente estudou anteriormente. A geometria é outra. Antes tinha um buraco num plano, aqui não tem buraco nenhum. Ah, tá. Agora eu entendi. É um feixe. Beleza, obrigada. Beleza? Aqui Sim. esse plano da abertura é um plano fictício. Matemático. Fictício não, matemático. Uhum. Você escolheu
de acordo com a geometria, de acordo com a conveniência, um certo plano, esse feixe está atravessando o plano. Não tem condutor aqui. Antes não, era uma outra situação. Você tinha um condutor com um buraco, vinha um campo por trás, e a pergunta é o que acontece depois que a energia atravessa o buraco, a abertura? Uhum. Aqui é um feixe. Sim. Enquanto o feixe não abre, você definiu ali uma abertura, e ao invés de estudar o problema original do feixe se abrindo, né, você quer estudar esse daqui. Não, beleza, beleza. Eu entendi agora. Porque o pessoal de antenas adora trocar tudo por corrente e integrar corrente. Tudo que a gente pode interpretar como corrente, a gente adora. Troca tudo por corrente equivalente, integra e acha o campo radiado, o campo espalhado por essa distribuição de corrente. De preferência, flutuando no espaço livre, para a gente poder usar a função de Green no espaço livre. É isso que o pessoal de antenas faz até morrer, pô. Beleza? Beleza, obrigada. Nada. Bom, este é o problema que nós vamos... Esta é a equivalência que vamos utilizar, por exemplo, quando nós formos analisar antenas refletoras. Existem outras duas possibilidades, tá? Eu, inclusive, menciono ela nos dois exercícios que seguem, mas eu não vou perder tempo aqui com elas, porque o que eu vou usar é essa equivalência daqui, ó. Mas repare, como o campo aqui atrás é nulo, eu posso, mais uma vez, botar um plano condutor elétrico perfeito, infinito aqui atrás, e curto-circuitar a corrente elétrica e dobrar a corrente magnética. Eu posso fazer isso. O que me impede? Então, ó, existe essa outra possibilidade. Eu colocar um plano condutor aqui atrás e, imediatamente após, retirá-lo, deixando as imagens correspondentes. E aí, mais uma vez, eu vou ter isso daqui, ó. Essa situação C, se o campo na abertura for maxwelliano, coisa que ele não é equivalente aos outros dois anteriores. Então, nas transparências que seguem, eu vou chamar isso de situação C. E eu poderia também, ao invés de colocar um plano condutor elétrico perfeito infinito, colocar um plano condutor magnético. E aí, ao invés de curto-circuitar a corrente elétrica, a gente iria curto-circuitar a magnética, deixando a elétrica dobrada. Então, todas essas quatro situações são equivalentes entre si para a região à direita do plano da abertura. Desde que o campo na abertura seja maxwelliano, coisa que ele não é, como eu já falei para vocês, tá? Então, essas situações C e D, eu cito nos exemplos que seguem, tá? Mas eu não vou perder tempo com essas situações, porque a equivalência que vai ser útil aqui no curso, na hora que formos estudar antenas refletoras, é essa daqui, é essa que eu vou usar. Mostra-se que todas essas situações fornecem a mesma solução na direção θ igual a zero, na direção perpendicular à abertura. As diferenças aparecem quando o θ, né, vai aumentando. Então, o primeiro exemplo que vamos resolver, só como exercício, que a gente não vai aprender muita coisa com esse exemplo. A abertura retangular uniforme a gente já estudou semana passada. Então, eu vou usar isso aqui como exercício. Então, eu vou imaginar que existe um feixe retangular. Não me pergunte como gerar isso. Mas, imaginando que você consiga gerar um feixe retangular de onda plana, você tem esse feixe retangular de onda plana atravessando aqui o plano Z igual a zero. De tal maneira que o campo na abertura, né, limitado a essa região retangular, é conhecido. E fora dessa região, o campo é zero. Não me pergunte como projetar algo para fazer isso. Faço a mínima ideia, tá? A não ser que essas dimensões sejam muito, 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 muito grandes. Então, eu vou impor o mesmo campo do exemplo quando essa abertura estava contida num plano condutor elétrico perfeito infinito. Esse campo elétrico na direção X.
E como eu estou assumindo uma onda TEM, né, esse é o campo magnético na abertura correspondente. Sempre lembrando que E vetorial H aponta na direção de propagação. Aqui eu vou usar as duas correntes. Então eu vou ter corrente magnética, que agora não vai ser dobrada, e também a corrente elétrica. Aí você vai entrar em desespero e falar, puxa vida, agora eu tenho duas integrais para resolver. É verdade. Agora você tem duas integrais para resolver. Acontece que, nos problemas que vamos resolver, esse campo eletromagnético, o campo elétrico está relacionado ao campo magnético. Então, a menos de constantes, que, óbvio, você vai ter que tomar cuidado com as constantes, né? Essa corrente J não é igual, ó, dá para ver daqui, ó, a corrente J não é igual à corrente M. Então, há constantes que são diferentes, você vai ter que passar para fora com todo cuidado, com todo carinho, mas o que vai sobrar aqui dentro vai ser igual. Então, na verdade, você só vai precisar resolver uma das integrais, a outra sai junto. Agora, os dois termos têm que ser levados em consideração. Neste nosso caso particular da abertura uniforme, mais uma vez, ó, as correntes são constantes. Então, tanto o J como o M passa para fora da integral. E a menos das constantes que vão aparecer, a integral é a mesma que já foi resolvida antes. Então, a menos de constantes, a integral, ó, é a mesma de antes. Essa integral dupla é transformada num produto de duas integrais, onde cada uma delas vai dar aquela sinc, as duas sincs, né? Que a gente já viu antes para a abertura retangular uniforme. Aí, para não ter que escrever a mesma coisa duas vezes, ó, eu aproveitei a mesma equação. A linha de cima é para a expressão do potencial vetor magnético e a de baixo para a expressão do potencial vetor elétrico. Eu estou indo rápido, porque esse problema já foi resolvido antes, pelo menos as integrais. As integrais têm aquela solução sinc que a gente já conhece, e aqui estão as expressões para os potenciais vetores. A partir de agora é que há a diferença. E aí, ó, eu tenho que trabalhar com dois potenciais, o A e o F também. Então, eu tenho que tomar cuidado. O trabalho a partir desse momento é dobrado. Eu tenho que pegar o X unitário e expandir nas suas componentes esféricas, e tenho que pegar o Y unitário e expandir nas suas componentes esféricas. E agora, para achar o nosso fasor campo elétrico, eu preciso da expressão completa. Ó, aqui, ó. Que maravilha, ó. Então, ó, são 4 termos. Então, com muito cuidado, com muita paciência, você vai ver aqui os termos corretos, colocar na posição certa com o sinal correto. No caso das componentes do potencial vetor elétrico F, não se esqueça aqui de multiplicar por eta, pela impedância intrínseca do meio. E aí você consegue achar as componentes θ e φ do seu fasor campo elétrico na região de campo distante da abertura. Está aqui a expressão final. A menos desse termo, ó, o resto é idêntico ao que nós tínhamos resolvido para a abertura retangular uniforme quando ela estava contida num plano condutor elétrico perfeito e infinito. Em relação a esse slide, alguma dúvida, alguma pergunta? Observe que, mais uma vez, como era esperado, já que a abertura é uniforme, o máximo de radiação ocorre na direção θ igual a 0. Mais uma vez, observe que nessa direção θ igual a 0, a orientação do campo, a polarização do campo, se você fizer as contas direitinho, com cuidado, você vai ver que isso daqui é igual a X chapéu.
quando θ é igual a zero, não nas outras direções θ, não para os outros ângulos, só em θ igual a zero. Ao longo do eixo Z, isso daqui é igual a x unitário, ou seja, na direção do máximo de radiação, a polarização do campo é a mesma polarização da abertura uniforme. Esta é a solução da equivalência B. Aqui eu também mostro, falei que não ia perder tempo, né? A solução para a equivalência C, lembra que na equivalência C só tem a corrente magnética dobrada. Então as contas são as mesmas anteriores, onde eu pego o potencial vetor F e dobro ele, multiplico por 2. E o resultado final, ó, é o mesmo da abertura uniforme que a gente estudou na semana passada. Repare, ó, que a expressão é diferente, ó, não é a mesma do slide anterior. Mas dá para mostrar sem muita dificuldade que vai dar o mesmo valor quando θ for igual a zero. Por outro lado, existe a situação D. A situação D é onde a corrente magnética some e fica apenas a corrente elétrica dobrada. Ou seja, é só pegar as expressões do slide anterior, jogar o F fora, pegar a expressão do potencial vetor magnético A e multiplicar por 2. No final vai dar isso daqui, ó. Repare que ó, esse resultado não é o mesmo daqui, ó. É outra coisa. Mas se você fizer o limite θ igual a zero, você vai ver que todos os três resultados concordam. E aí os comentários para essa direção são os mesmos que já fizemos antes para abertura retangular uniforme. Por exemplo, pergunta para vocês, nessa direção θ igual a zero, quanto vale, qual é a expressão da abertura da área efetiva dessa antena? Vai ser igual à área efetiva do que a gente estudou para abertura uniforme também. Que vale? Peraí, professor. É A vezes B, né? Isso, é a área do retângulo. É. A vezes B. Eu achei que era para falar a expressão completa. Não. É só aqui. A vezes B. É a mesma área da geométrica. Só para abertura planar uniforme e só na direção do máximo de radiação. Para as outras direções varia conforme o ângulo θ e φ. Prosseguindo agora, vamos fazer o mesmo para abertura circular uniforme. Mais uma vez, vou mandar rápido, porque esse problema já foi resolvido semana passada. Então, você conseguiu um feixe de energia através de uma antena refletora muito grande, e esse feixe de energia equivale a um feixe de uma onda plana que só existe dentro desse cilindro de raio A. Fora dele não tem energia, não tem campo. E esse cilindro atravessou esse plano Z igual a zero. E do plano para frente, porque eu quero desse jeito, ao invés de resolver o problema original, vamos resolver o problema equivalente, onde eu tenho as duas correntes, elétrica e magnética. Só que agora a área é circular. Então, para efeito de comparação, eu vou usar o mesmo campo que já foi usado antes. E, consequentemente, as correntes equivalentes são as mesmas de antes. Só que agora a área não é mais retangular, é circular. E por esse motivo a gente não vai usar as coordenadas retangulares e sim as coordenadas polares, rolinha e filinha. Não se esqueça desse rolinha no infinitésimo de área. O infinitésimo de área polar não é de rho de φ, é rho de φ. Então, mais uma vez, você tem duas integrais para avaliar. Porém, a menos de constantes, elas são idênticas, né? E nós já resolvemos essa integral na semana passada. O tratamento do produto escalar, rho escalar, rho
R' escalar R chapéu é feito da mesma maneira que a gente já fez na semana passada. E a integral é essa daqui, ó. Perdão, desculpa. E aí eu vou ter que resolver a integral depois de passadas as constantes para fora. E aí a primeira integral que eu vou resolver, a prática, né, já nos mostrou isso. Primeiro a gente vai integrar em filinha, para depois integrar em rolinha. Então a primeira integral é essa daqui, ó. Já que as correntes são constantes, só fica dentro do integrando esse termo aqui da exponencial multiplicado por rolinha. Só que rolinha não depende de filinha, então ficou só essa exponencial, função de filinha, para ser avaliada. E a avaliação dessa integral de forma analítica, né, é feita com mais propriedade usando aquela identidade. Então, mais uma vez, usamos essa identidade, essa exponencial. A gente não provou isso. Isso aqui também é conhecido como uma série de Fourier, mas só que é uma série de Fourier generalizada. Você consegue representar uma função por somatórios de funções ortogonais, não é só com seno e cosseno. Existem outras funções ortogonais além do seno e cosseno. Uma delas é a função de Bessel. Então, a gente consegue mostrar que conseguimos representar. A gente não está provando isso aqui, mas é possível mostrar que eu consigo expandir isso daqui nesse somatório. A vantagem do somatório, desse somatório, é que eu consigo separar a variação do rolinha da variação do filinha. O rolinha está dentro do argumento da função de Bessel, de ordem m, enquanto que o filinho ficou dentro desse cosseno, multiplicado por m. A desvantagem é que esse somatório é infinito. Então, tem que tomar cuidado. Pode ser vantajoso ou não usar essa identidade. Aqui é vantajoso, porque quando eu for integrar isso aqui em filinha, todos esses termos integrados de 0 a 2π vão dar 0. O único termo que integrado de 0 a 2π não vai dar 0 é justamente o primeiro, que não depende de filinha. Então, quando eu integrar isso daí em filinha, vai dar 2π vezes essa função de Bessel de ordem 0. Mas não termina aí, ainda tem integral em rolinha. E aí, integrar em rolinha, você pode usar as propriedades da função de Bessel e você chega finalmente nesse resultado, que é o mesmo óbvio da aula passada para abertura circular uniforme. No meu tempo de criança, a gente resolvia isso consultando, né, os livros, as tabelas de integrais, ou os livros com as propriedades da função de Bessel. Hoje em dia, se você tiver, por exemplo, o software Matemática, ou se você for na página lá do Wolfram, alguma dessas integrais ele resolve com facilidade para você. Então, aqui temos, multiplicando a ao quadrado, a razão da função de Bessel de ordem 1 dividida pelo seu argumento. Isso daqui funciona, é como se fosse uma sinc. Não é a sinc, mas funciona como se fosse a função sinc. E dá para mostrar, usando as propriedades da função de Bessel, que quando o argumento vai para 0, essa razão aqui vai para meio, 1/2. Ou seja, a ao quadrado dividido por 2. Bom, o problema está resolvido. Aqui está as expressões, tanto para o potencial vetor elétrico, F, como para o potencial vetor magnético, A. Aí, mais uma vez, com muito carinho, você vai representar essas direções unitárias X chapéu e Y chapéu na sua base esférica, retém apenas as componentes θ e φ, joga essas componentes nos devidos lugares e, com isso, você acha a expressão do fasor campo elétrico na região de campo distante desse problema equivalente. Mais uma vez, dá para provar sem muita dificuldade que o máximo de radiação ocorre para θ igual a 0 e que nessa direção
a polarização é a mesma da abertura e a área efetiva nessa direção é a própria área geométrica, como a gente espera de qualquer abertura planar uniforme. Em relação a esse slide, alguma pergunta, alguma dúvida? Além dessa situação B, como já falamos antes, existem também as situações, as equivalências C e D. A C é onde tem a corrente magnética sozinha dobrada e a D é onde a gente tem a corrente elétrica sozinha dobrada. Então, simplesmente é dobrar uma dessas expressões e jogar a outra no lixo. Se você fizer isso, para a equivalência C da corrente magnética dobrada, a solução é essa, que é a mesma que a gente obteve na semana passada, quando a abertura estava num plano condutor elétrico perfeito infinito, e temos essa outra para a corrente elétrica dobrada. Repare que as soluções não são iguais. Elas não são iguais. Tem umas diferenças pequenas, mas há diferença. Mas dá para mostrar que todas as três soluções, a B, a C e a D, dão rigorosamente o mesmo resultado em θ igual a zero. Os três resultados concordam em θ igual a zero, onde a intensidade da radiação é a máxima, já que a abertura é uniforme. Nessa direção, a polarização é a mesma do campo na abertura e a área efetiva é a própria área geométrica, π vezes A ao quadrado. Em relação a esse slide, a esses resultados, alguma pergunta? Então, nós estudamos esses dois exemplos com muita rapidez, é verdade, mas para fixar a ideia dessa nova equivalência. A rapidez é porque a gente já tinha resolvido e falado sobre isso nas aulas anteriores. Então, a próxima etapa da aula de hoje é tentar mostrar algumas características que estudamos nessas três últimas aulas, incluindo a de hoje, em particular da abertura uniforme, e mostrar que isso independe da geometria da área. A gente estudou aqui casos envolvendo aberturas retangulares e circulares, que são os casos mais comuns, são aqueles casos que a gente encontra na maioria dos livros. Mas as propriedades da abertura uniforme, elas podem ser provadas independente da área da abertura, da geometria da abertura, desde que ela seja planar e uniforme. Então, no próximo slide, a gente vai começar a provar isso de uma maneira não muito rigorosa, com o mínimo de matemática que for possível, e isso você não vai encontrar no livro-texto, tá? Então, para uma abertura uniforme, vamos tentar estabelecer... Enfim, para uma abertura planar, vamos tentar estabelecer... Esquece o uniforme por enquanto, apesar do título, tá? Eu acabei indo numa direção não muito boa. Então, apesar do título, vamos tentar estabelecer as condições necessárias para que a diretividade de uma abertura planar seja máxima. E a gente vai chegar na conclusão de que, na prática, essa abertura é a abertura uniforme. Então, eu tentei, da melhor maneira possível, desenhar aqui uma abertura num plano Z igual a zero. Essa abertura é representada por essa área S. Repare que essa área tem uma geometria arbitrária. Ela é planar, mas tem uma borda arbitrária.
E dentro dessa área, a gente vai assumir que o campo é conhecido, é o EA e o HA. Fora dela, o campo é nulo, tá? A gente só vai ter a corrente equivalente dentro da abertura, dentro da área S. Por comodidade, para diminuir a quantidade de operações, eu vou assumir uma das equivalências, só uma das equivalências estudadas nas últimas aulas. Aquela onde a corrente magnética aparece sozinha e dobrada, por conveniência. Tá? Dá para mostrar, seguindo passos muito parecidos, que eu poderia ter assumido tanto a corrente magnética como a corrente elétrica, desde que elas sejam aquelas estudadas anteriormente, uniformes. Quer dizer, por enquanto elas não são uniformes. Eu ainda não cheguei na conclusão que a abertura é uniforme. Mas eu poderia ter também utilizado a última equivalência que a gente estudou, onde eu tenho tanto a corrente magnética, sem estar dobrada, como também a corrente elétrica. Só que eu ia ter que estudar as duas integrais, a do potencial vetor elétrico e a do potencial vetor magnético. Então, para diminuir a quantidade de equações, para chegar no mesmo raciocínio no final, eu arbitrariamente decidi, não, eu vou fazer só com a corrente magnética. E se um dia você não gostou disso e quiser provar para outra também, seja meu convidado, faça. Os passos são os parecidos com o que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, nesse caso, na região de campo distante, esse é o fasor campo elétrico. Vocês concordam com essa primeira expressão aqui, a primeira igualdade? Vocês reconhecem essa relação ou não? Uma pergunta. Sim. Alô? Tem alguém aí? Sim, reconheço. Beleza. E, eu posso escrever isso, repare que isso aqui é um produto vetorial, de F com R unitário. Aí eu passei o R para o outro lado para sumir com esse sinal de menos aqui, E isso daqui, se eu pegar a integral do F e observar que R é a direção do observador, é uma constante para a integral, eu posso passar esse R para dentro da integral. A gente já vê essa expressão lá no início do curso. Pode ir lá atrás e você vai se lembrar dela. Então, para corrente magnética e apenas corrente magnética e na região de campo distante, o potencial vetor elétrico é simplesmente dado por essa integral aqui. Se tivesse também a corrente elétrica, ia aparecer aqui mais um termo, que é aquele termo do J menos a sua componente na direção R. Então, eu ia ter que lidar com duas integrais, dois termos. Eu não quis isso, eu fiquei só com esse termo que é mais fácil. Mas se você tiver os dois termos, o do J e o do M, o raciocínio é o mesmo. Então, esta é a integral que a gente vai usar para tentar chegar nas condições necessárias para que a diretividade dessa abertura planar seja a máxima possível. Diretividade máxima possível numa certa direção, a gente não sabe ainda qual é a direção. Significa o máximo módulo, a máxima intensidade de campo elétrico. Você concorda com essa afirmação ou não? Alguém não concorda? Então, maximizar a diretividade é maximizar o módulo desse bicho aqui, Só que esse campo elétrico, é dado por esse somatório. A integral é um somatório. E é um somatório de vetores, É um somatório de vetores. Eu vou somar um monte de vetorzinho nessa abertura, e essa soma de vetores tem que dar o máximo campo elétrico numa certa direção. Eu vou ser matematicamente pouco rigoroso, justamente para evitar muita conta. Então, sem muitas delongas, se eu tenho um somatório de vetorzinhos, isso vai me dar um vetor resultante.
Para que esse somatório seja o máximo possível, o que tem que acontecer com as direções desses vetores? Você tem dois vetores, aí você vai somar um com o outro. O que tem que acontecer para o vetor resultante ser o maior possível? Ele tem que ser constante. Então a palavra é melhor? Vetor, vetor. O que o vetor tem de característica, além da intensidade? Ele tem que estar na mesma fase. Amplitude, fase e... polarização. Isso. Eles têm que estar apontando na mesma direção. Então, repare, para você ter o maior campo elétrico possível, é intuitivo afirmar que esses vetorzinhos têm que estar apontando na mesma direção. Para que, quando eu somar a contribuição de cada um, me dê o maior vetor possível. Isso que eu estou falando é muito pouco rigoroso, tá? Mas isso aí é só para a gente dizer o seguinte: é intuitivo afirmar que, para a máxima diretividade possível do campo radiado por essa abertura, a orientação da corrente magnética, lembra que a gente só está assumindo corrente magnética, por comodidade, ela tem que ser constante, uniforme. Ora, como a corrente magnética depende do campo elétrico através dessa relação, isso significa também que esse campo elétrico, na abertura, tem que ter polarização uniforme. A orientação dele tem que ser constante. Todos eles apontando, quando você tira uma foto da abertura, todos os vetorzinhos campo elétrico na abertura tem que estar apontando na mesma direção. Ou seja, essa polarização pode ser circular, sem problema nenhum, pode ser elíptica, desde que todos estejam apontando na mesma direção no mesmo instante de tempo. Ou seja, todos em fase apontando na mesma direção. Se a polarização for linear, é mais fácil visualizar isso. Por exemplo, todos apontando na direção X, ou na direção Y, ou em qualquer combinação dada por X e Y. Em relação a esse comentário aqui no final, alguma pergunta? Então a gente já vai botar no bolso essa informação. Na verdade, já estamos partindo do princípio que, para a máxima diretividade possível, a polarização na abertura tem que ser uniforme. E a partir disso vai simplificar extraordinariamente o problema daqui para frente. Logo, uma das condições necessárias para a obtenção da máxima diretividade possível é a polarização uniforme do campo na abertura. Nesse caso, eu vou pegar a expressão anterior, tirar o módulo dela. A expressão anterior, no caso, é essa daqui, ó. Eu vou pegar o módulo disso, elevar ao quadrado, mas eu quero tirar esses caras daqui. Esses caras não me ajudam em nada, eu quero estudar. É só essa integral aqui. Quais são as condições para que essa integral me dê o maior valor possível? Por isso que eu multiplico por esses termos aqui, ó, que é justamente para tirar aquelas constantes do caminho. Então, se você fizer isso, você vai ver que isso aqui dá essa expressão. E eu quero que isso aí tenha o maior valor possível numa certa direção. E para isso eu vou usar essa desigualdade. Mais adiante tem um slide que eu vou mostrar, mas vou pular, tá? Não vou ficar explicando com detalhes. Que prova essa desigualdade de Schwarz. Schwarz foi um matemático que mostrou que esta integral aqui, ó, o módulo ao quadrado desta integral, satisfaz essa desigualdade aqui, ó. É menor ou igual que S é a área. No caso aqui, a área da nossa abertura. Multiplicando essa integral aqui, ó. Essa desigualdade não é trivial. Então,
Então, existe aqui um slide onde eu tento mostrar para vocês como se chega nessa desigualdade. Então, aqui vamos acreditar que isso é verdade. Acontece que esse módulo ao quadrado envolve essa exponencial lá dentro. Ó. E quanto vale o módulo dessa exponencial? Lembra que módulo de A vezes B é igual a módulo de A vezes módulo de B. Então, quanto vale o módulo dessa exponencial? Uma pergunta. 1. Por isso que sumiu aqui. Ó. Logo, o maior valor que esta integral pode ter, é esse daqui. Por causa da desigualdade de Schwartz. Então, a nossa pergunta daqui para frente é: o que fazer para que este resultado seja igual a esse? Já que isso daqui é o máximo valor que esse cara pode ter. Em relação a essa última afirmação, alguma pergunta? Para que esta expressão aqui, ó, o módulo desse cara ao quadrado, tenha o mesmo valor que esse daqui, ó, o que precisa acontecer aqui? Essa exponencial, ó, o que acontece com ela na medida em que as variáveis de integração variam ao longo da região da área? O que acontece com essa exponencial? Ela é constante? Ela é constante. Ela é constante? Não. Ela é ou não é constante? Peraí. É elevado a J alfa. Quando Não, ele alfa é varia. constante. Oi? Ele vai ser 1. Então, ele vai para fora. Então, ele vai ser constante. Não, senhora. O módulo é igual a 1. Mas, por exemplo, cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Isso é igual a 1, não é? Sim. Mas conforme Não, aí não valeu, não. Perdão, eu falei bobagem. Aqui dentro, ele não está no módulo. O módulo é depois da integral. Ah, tá. Depois da integral. Então, aqui dentro eu tenho uma função que é senoidal. O que acontece com essa função na medida em que as variáveis de integração vão variando na hora que eu vou avaliando a integral? Por exemplo, cosseno de φ integrado de 0 a 2π. O que acontece com o integrando? Entre 0 e 2π? Vai dar 0. Não, é integral. Mas o integrando? Ele varia. Ele varia, ele oscila, tá certo? Isso. Beleza? Beleza. Então, tanto que a integral, no caso particular da integral de cosseno de φ de 0 a 2π, dá 0. 0. Por quê? Se tem uma parte, tem uma área positiva e a outra Negativa. e por isso que deu 0. Sim. Mas aqui, para isso daqui ser igual a isso, esse bicho pode oscilar? Para isso daqui, dar o mesmo resultado desse cara. Aqui, ele está oscilando? Tem Não. exponencial aqui? Não. Então, o que tem que acontecer aqui? Ele tem que ser fixo. Não pode oscilar. Isso. Beleza? Mas esse cara oscila. Sim. E aí? Nós vamos ter que compensar isso com o vetor unitário R? Nós vamos ter que compensar isso. Beleza? Nós vamos ter que compensar isso. Então, este cara daqui, para dar este resultado, não pode oscilar. Não pode oscilar. Nem a corrente M, lembra que isso aqui é tudo fasor, tudo número complexo. Nem a corrente M, nem o argumento da exponencial. Eles não podem oscilar. A nossa abertura está num plano. Ela está num plano, no plano Z igual a 0. Em que direção essa oscilação não existe? Para que direção de observador esse produto escalar vai dar 0?
Na direção de propagação. Que direção é essa? Perpendicular à abertura. Por quê? Porque vai ser o EVEC-H, né? Vai ser a direção do vetor de point. Não, você está indo, você tá chutando. Repare, tem um produto escalar R', escalar R chapéu. Sim. R' localiza a fonte, a corrente na abertura. Essa abertura está em que plano? Z igual a 0. Sim. Se a direção do observador for perpendicular a esse plano, quanto vai dar esse produto escalar? 1. Quanto dá o produto escalar entre dois vetores ortogonais? Eu tenho um vetor que não tem componente Z, R', e outro aqui, ó, que na direção perpendicular, ele está na direção Z. Quanto dá o produto escalar entre esses dois vetores? 0. Ele não vai existir. Então, este produto escalar aqui vai dar 0 em que direção? Na perpendicular. Na perpendicular. Beleza? Já que a abertura é planar. Então, repare, na direção perpendicular à abertura, quando R chapéu for perpendicular à abertura, planar, esse produto escalar vai dar 0. Para este integrando não oscilar, o que mais tem que acontecer? A corrente magnética tem que ser constante. Uniforme. Consequentemente, o campo na abertura não pode ter a sua fase Variando, ela tem que estar todo mundo apontando na mesma direção. Então, apontando já foi antes. Agora é fase. Ah, não, tem que estar em fase. Então, se a nossa corrente magnética e, consequentemente, o campo na abertura tiver uma fase constante, ou seja, se a fase desse fasor não variar com as variáveis de integração, nesta direção onde o argumento é 0, você não vai ter a fase do integrando variando. E isso é uma condição necessária para você chegar no máximo valor possível. Eu não sei se o raciocínio ficou muito claro. Então, a máxima diretividade ocorre quando isto for igual a isto, né? Isto veio da desigualdade de Schwartz. E para isto acontecer, uma das condições necessárias é que o integrando não oscile. Porque se o integrando oscilar, você vai ter aquele negócio. Uma parte da área é positiva. Área não, deixa eu usar. Uma parte do integrando é positiva, a outra é negativa. Na hora que você soma as contribuições de cada região da abertura, nunca vai dar este valor. Então, uma das condições é que nessa direção mágica, onde você vai obter a máxima diretividade possível, o integrando não pode oscilar. A fase tem que ser constante. A fase tem que ser uniforme. Então, repare o seguinte: caso a abertura, o campo na abertura, tenha fase uniforme, ou seja, se a fase deste termo aqui, ó, o primeiro termo do integrando, já for constante, a direção onde o máximo vai ocorrer é aquela direção onde este cara também tem a fase constante. Isso só vai acontecer quando o produto escalar for 0. E essa direção, ó, é a direção perpendicular à abertura. Então, se a polarização do integrando for uniforme, é uma condição. A polarização do integrando uniforme é uma condição necessária para a gente estabelecer essa igualdade. Se a corrente, ou seja, o campo na abertura, já tiver a fase uniforme, então a direção onde esse máximo vai ocorrer é obrigatoriamente a direção perpendicular à abertura.
Então, daqui a gente já tira algo interessante. Se na abertura a polarização e a fase do campo forem constantes, obrigatoriamente o máximo de radiação vai ser na direção perpendicular. Então, vou repetir. Isso daqui prova para a gente o seguinte: se o campo na abertura planar tiver polarização e fase uniformes, obrigatoriamente o máximo de radiação é na direção onde esse produto escalar dá zero. Ou seja, na direção perpendicular à abertura, ao plano da abertura. Isso ainda não garante a máxima diretividade possível. Isso garante que essa máxima diretividade vai ser na direção perpendicular à abertura. Existe um caso particular, que é o daquela onde o campo na abertura não tem fase uniforme, mas uma fase progressiva. Uma fase que varia progressivamente. Aí, o máximo, que já não vai ser o máximo possível, ele vai ocorrer aonde a variação de fase deste termo cancela a variação de fase deste outro termo. Então, ó, vamos ver se ficou mais claro. Se a fase e a polarização do campo sobre uma abertura planar forem ambas uniformes, o máximo de radiação necessariamente ocorre na direção normal à abertura, independente da forma dessa área da abertura, independente do S. Um caso particular é, se a abertura for de uma fase linearmente progressiva, o máximo vai ocorrer na direção onde a variação deste termo cancela a variação de fase do M. Para tentar ilustrar isso, eu tenho aqui uma animação. Eu vou ser obrigado a sair fora aqui do slide, da apresentação. Só um segundinho, tá? Eu já fui antes, já preparei tudo aqui. Existe um cara, provavelmente um físico ou engenheiro eletricista com muito conhecimento de física, chamado Falstad. 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 Ele é do norte da Europa, não sei exatamente de que país, se ele é da Alemanha ou se ele é lá de cima, tá? E ele disponibiliza nessa página dele vários applets que ele fez em Java, mostrando vários fenômenos, tá? Um deles, ó, se você aplicar aqui, ó, applets de física e matemática. E aí tem vários applets aqui, alguns inclusive envolvendo eletromagnetismo. Utilizando, acho que se não me engano, é um método da linha de transmissão. Eles botou aqui um software bastante interessante que ajuda a ilustrar vários fenômenos. Por exemplo, modos dentro de cavidades, modos propagando dentro de guias, o fator de conjunto envolvendo antenas, coisa que a gente estudou no ano passado. E tem esses dois aqui, ó, que são simuladores bidimensionais. Aí você clica aqui, ó, vai aparecer essa janela. E aí você tem vários tipos de fontes. A vantagem desse cara, que no caso é um dipolo, tá? Você pode fazer assim, você mudou o dipolo, é que você ainda consegue desenhar geometrias aqui, ó. Você consegue colocar obstáculos. E aí ele faz essa simulação que é bidimensional, levando em consideração a presença de obstáculos. Então, você pode desenhar diferentes geometrias, todas bidimensionais, usando esses applets. Então, é o Falstad. Eu recomendo que vocês brinquem com isso, é interessante, tá? Mas lembra que isso não é tridimensional, é uma simulação bidimensional. Então, eu usando isso daqui, ó, eu já preparei
essa experiência aqui, ó. Isso daqui é um gerador de onda plana. Ou seja, ele colocou os extremos da fonte aqui em cima e eu, com o mouse, eu desenhei... Ih, tô apagando. Ah, vou ter que... Porra. Abri um buraco aqui que não era para abrir. Pronto. Eu desenhei, ó, esse condutor. Aqui também eu fiz a mesma coisa. Eu desenhei esse condutor aqui, ó. E deixei essa abertura no meio. Tá? E aí eu vou simular uma onda plana passando por essa abertura. Tá aqui ela. Ó. Vamos ver se vai funcionar. Ué, cadê? Ih, não sei. Clear fields. O que eu fiz? É que eu fiquei com esse aqui ligado o tempo todo. Parece que ele meio que desligou, né? Deixa eu mudar. Não, se eu mudar, muda tudo. Só um segundo que eu me enrolei aqui. Eu achei que eu ia adiantar aqui. Então eu vou ter que rodar tudo de novo, pessoal. Não adiantou nada. Ah, enfim. Então o que eu vou fazer, ó, eu vou parar isso daqui, limpar tudo. Vou botar aqui o simulador de onda plana, é aquele lá em cima, ó. Só que agora eu vou ter que desenhar o meu plano com a abertura. E vai obrigar a... Como a minha mão treme aqui, eu não vou conseguir desenhar direitinho. Vou tentar fazer o melhor possível, tá? Então, ó, já não ficou direitinho, mas paciência. Então, eu coloquei aqui um anteparo com essa abertura no meio. Vamos ver o que vai acontecer. Ué? Deixa eu fechar essa janela. Deixa eu usar essa aqui que está funcionando. Apaga tudo. Colocar onda plana. Aqui está o gerador da onda plana. Vou aumentar a resolução, aumentar a frequência. Paro. Então tá lá o gerador de onda plana. Eu vou colocar aqui o meu anteparo. Quando eu desenho isso aqui é um condutor elétrico perfeito que eu estou desenhando aqui, ó. Então, em 2 dimensões, eu tentei aqui simular, ó, uma abertura contida num plano condutor elétrico perfeito. Não é possível que vai me dar... O que eu estou fazendo errado? Vamos lá. Clear all. Ué? Só um segundo. Aqui está funcionando. Stop. Clear all. Onda plana. Está funcionando. Aumentei a resolução, aumentei a frequência. Stop. Clear fields. Eu vou colocar aqui o meu anteparo. E parou de funcionar. Não sei, pessoal. Eu ia mostrar aqui uma coisa para vocês que eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo, sem apagar o... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o condutor. Coloquei o condutor, mas ele parou de funcionar. Clear all. Plane wave. Simulation speed, resolução. Vou desenhar aqui o bicho. Ele para. Será que ele tem um contador? Clear fields. Clear all. Plane wave. Ô, pessoal, dancei. Dancei feio. Será que ele tem um contador de tempo lá que não permite que eu fique brincando com isso? Vamos tentar aqui, ó. Não era o que eu queria, mas repara, aqui eu tenho um gerador de onda plana
que mais ou menos está simulando uma onda plana atingindo essa abertura. Então, essa onda plana incidindo perpendicularmente à abertura vai me, mais ou menos, né? Desprezando os efeitos de difração, os efeitos difrativos que ocorrem aqui na borda, vai me dar um campo com a fase constante. Deixa eu aumentar aqui a frequência, se eu consigo. E aí o máximo de radiação, ó, ocorre na direção perpendicular à abertura. O que eu vou fazer aqui, sem dar o stop, que eu estou com medo disso aqui parar de funcionar, é arrastar a minha fonte aqui para baixo. Ó. Então, repara, agora a onda plana, a fonte de onda plana, ela não está mais fazendo com que essa onda plana chegue perpendicular. Deixa eu colocar um stop aqui, clear fields. Essa fonte de onda plana agora vai fazer com que a onda plana ela incida obliquamente a abertura, de maneira que a fase na abertura vai ser progressiva e não mais constante. E aí não deu para ver direito, que a resolução não foi a que eu queria. Agora eu vou tentar. Clear field, resolução. Eu vou ter que desenhar de novo. Vou trazer isso aqui para baixo. Vamos ver se agora dá para ver. Vamos ver se melhorou agora. Então eu gerei uma onda plana com incidência oblíqua. Aí ficou aqui esse buraco aqui, logicamente. Tapei ele. Então repare que o máximo de radiação não ocorre mais na direção perpendicular. Ó. Ele agora ocorre numa direção onde aquele produto escalar R' escalar R chapéu não é constante. Mas ele cancela a variação da fase da corrente, ou seja, aquela variação do campo na abertura. Eu me enrolei todo, eu não estava esperando que desse essa confusão, mas dependendo da variação de fase na abertura, é possível que o máximo de radiação não ocorra na direção perpendicular, mas em outra direção. Agora, se a polarização e a fase forem uniformes, obrigatoriamente o máximo de radiação vai acontecer na direção perpendicular. Aí. Em relação a essa simulação, e independente das falhas que houve aqui nesses minutos finais, alguém tem alguma pergunta? Alguma observação? Apesar do que aconteceu, eu recomendo fortemente esse falstad. Eu acho que o problema que deu é que eu deixei a janela muito tempo aberta e alguma coisa não compatível aconteceu na medida em que eu fui apresentando a aula de hoje. Aí quando eu voltei para a janela, a coisa já não funcionou. Agora está mais ou menos funcionando como eu esperava, só que a minha abertura ficou muito mal desenhada, né? Deixa eu colocar de novo aqui a abertura, a fonte de onda plana para gerar a onda plana. Aí, viu? Já não funcionou. Tem a ver com esse... Tem a ver com gerar aqui esse metal nesse... acho que tem a ver com... Eu desenho um metal curto-circuito à fonte, alguma coisa assim. Aí, ó. Aí está a minha onda plana com incidência oblíqua e o máximo de radiação, ó, ele ocorre na direção onde a fase do termo R' escalar R chapéu cancela a variação de fase na abertura, do campo na abertura. Enfim, paciência, né? Nem tudo dá certo. Em relação a esse slide, as observações feitas até o momento, alguma pergunta? Então, só para concluir, se a fase e a polarização do campo sobre a abertura planar forem ambas uniformes, a gente garante que necessariamente o máximo ocorre
na direção perpendicular à abertura. Mas não significa que é o máximo dos máximos. Ou seja, esse máximo ocorre na direção θ igual a zero, mas a área efetiva ainda não é necessariamente igual à área geométrica. Ainda falta uma condição. E a gente vai mostrar, se tudo correr bem, né? No próximo slide, que essa condição é a amplitude também constante, uniforme. Então, prosseguindo, retornando à desigualdade de Schwartz no slide anterior, a condição que falta para que esse máximo na direção perpendicular seja realmente o máximo possível é garantir que isso aqui seja constante. E para que isso aqui seja constante, não tem jeito. A amplitude do campo na abertura e, consequentemente, a amplitude da corrente equivalente, ela tem que ser constante. Então, isso daqui diz o seguinte: se a amplitude, a fase e a polarização do campo na abertura forem todas constantes, ou seja, se a abertura for uniformemente iluminada, não apenas eu garanto que o máximo de radiação ocorre na direção perpendicular, mas esse máximo é o maior possível. Isso só acontece para abertura planar uniforme. Vamos agora prosseguir e tentar mostrar que nessas condições a área efetiva é a própria área geométrica. Então o que eu fiz foi, voltei lá nas expressões do meu campo elétrico. Na direção θ igual a zero, ou seja, aquela direção onde o produto escalar R', escalar R chapéu, é nulo. E, consequentemente, sendo a abertura uniforme, da desigualdade de Schwartz, esse módulo ao quadrado da integral vai dar este resultado aqui. Como isso daqui é constante e o R chapéu é unitário, o módulo disso daqui, o módulo, não a orientação, mas o módulo disso ao quadrado é o próprio módulo do M ao quadrado. Constante. Como ele é constante, eu posso passar ele para fora da integral. Foi o que eu fiz aqui, ó. E aí fica a integral de S. Integral de S é a própria área. Então isso daqui vai dar módulo do M ao quadrado vezes S, que multiplicado por esse outro S vai dar S ao quadrado. E no nosso caso particular, o M é o dobro o módulo do M, né? É o dobro do campo na abertura, uniforme. Então esse 2 ao quadrado vai dar 4, eu vou poder cancelar com esse 4 que aqui aparece fora. E aí a gente coloca esta expressão na fórmula da expressão da diretividade. Como a amplitude é uniformemente iluminada, a potência radiada é o módulo do E ao quadrado sobre 2E vezes a área, S. E aí eu ponho essa fórmula também na fórmula da diretividade. E aí eu faço as contas. Olha o que acontece no final. A diretividade máxima, que ocorre na direção θ igual a zero, é dada por essa fórmula. S é a área da abertura. E, consequentemente, S, a área da abertura, é a área efetiva da abertura uniforme na direção do máximo de radiação. E a gente provou isso. Eu não tive muito sucesso na aula de hoje, mas a gente prova isso independente da geometria da área. Em nenhum momento a gente fala que essa área é retangular, ela pode ter qualquer forma, desde que ela seja planar e uniforme. Então, repara, além daquilo que a gente já tinha visto para abertura uniforme, mesma polarização da abertura na direção do máximo na direção perpendicular, a área efetiva é a mesma área geométrica. A gente viu outra coisa nesses slides.
para garantir um máximo na direção perpendicular, a amplitude não precisa ser uniforme. Mas a polarização e a fase, sim. Então, se eu tiver polarização e fase uniformes, eu já garanto de saída que o máximo vai ser na direção perpendicular. Isso é fundamental em antenas refletoras. Quando a gente começar a estudar antena refletora, antena parabólica, nas próximas aulas a gente vai ver que é muito difícil obter amplitude uniforme na abertura de uma antena refletora. Não é impossível, quer dizer, na prática é impossível por causa das difrações, mas é muito difícil. Agora, polarização e fase, se você projetar a antena direitinho, você consegue quase isso. De maneira que a antena refletora ela vai ter um máximo de radiação na direção perpendicular à abertura. E aí o melhor que você pode fazer é tentar, do melhor jeito possível, é uniformizar a amplitude nessa abertura. E aí você aumenta a diretividade. Mas pelo menos a polarização e a fase constantes já vão garantir um máximo de radiação na direção perpendicular. E aí, eu recomendo que vocês, uma vez lidos esses slides que eu acabei de mostrar para vocês, voltem nos exemplos destas últimas aulas e refaçam os exemplos pensando nisso que a gente falou na aula de hoje, principalmente naqueles casos onde a amplitude não é uniforme. Vocês vão ver que nós tivemos casos de amplitude não uniforme, onde o máximo de radiação continuava ocorrendo na direção θ igual a zero. E outro caso, aquele da abertura coaxial, onde o máximo não aconteceu na direção θ igual a zero. Então, voltem nesses casos e reflitam depois de terem visto esses slides aqui. Em relação ao que foi dito até o momento, alguma pergunta? Bom, para concluir a aula de hoje, vamos ver outra coisa que também não está devidamente colocada no livro-texto. Aqui está a prova da desigualdade de Schwarz. Eu vou mostrar o slide para quem for depois assistir ao vídeo, né? Você pode sempre dar um pause. E aí está uma tentativa, né, de chegar na desigualdade de Schwarz que a gente acabou de usar na aula de hoje, que é essa última aqui, ó. Mas eu não vou entrar em detalhes em relação a esse slide para vocês, não. Então, para terminar a aula de hoje, a gente vai estudar as definições de polarização do Ludwig. Foi algo que o Ludwig publicou em 1973. E a justificativa para isso é a seguinte. Isso daqui é uma definição para antenas de abertura, particularmente cornetas, antenas refletoras e lentes dielétricas, antenas de abertura. Essas definições de Ludwig não são necessárias, por exemplo, quando você tem dipolos, antenas filamentares. E a definição ela é necessária por um motivo prático. E o Ludwig, além de ser um cara bom de teoria, ele era um cara prático. Era um cara que trabalhava no JPL, lá da NASA, e ele ajudava a projetar antenas refletoras para missões espaciais. Então, eles perceberam lá a dificuldade de você definir polarização em antenas de abertura na hora que você comparava o resultado teórico com o resultado medido lá na câmara anecoica deles. Isso tem a ver com a maneira como essas antenas são medidas. Então, geralmente, essas antenas são medidas, né, numa câmara anecoica, onde você tem um posicionador desse tipo aqui, ó. Ou ele é um posicionador montado numa estrutura como essa, que varia o ângulo, esse verdinho, ó, esse eixo, enfim, essa estrutura verde varia o ângulo de elevação, que no nosso caso aqui seria o θ. Se essa direção, ó,
perpendicular. Se essa direção aqui for a direção Z, ou essa daqui, se você preferir, ó, a direção perpendicular ao plano da abertura, isso aqui seria o ângulo θ. E em cima disso você tem um posicionador que roda em torno de um eixo, ele seria o responsável para variar esse ângulo de azimuth. Ou ao contrário, a variação do ângulo θ pode estar em cima de um posicionador colocado sobre esse outro, essa mesa que roda em torno de um eixo. Então, independente da maneira como você roda, se é elevação sobre azimuth ou azimuth sobre elevação, o fato é que quando você calcula, né, o diagrama de radiação no computador e compara com os resultados medidos, havia uma diferença. E essa diferença estava no fato, não era teórico, era no fato de que as medidas eram feitas em cima desses posicionadores. E o Ludwig, percebendo isso, ele redefiniu, ou ele definiu uma nova polarização para esse tipo de antena, de tal maneira que no computador, quando você faz os cálculos usando essa polarização, você tem o resultado concordando, né, se tudo correr bem, com os resultados medidos. Então ele percebeu essa necessidade e em 73 esse artigo foi publicado. Nesse artigo, Ludwig, é um artigo curtinho, são poucas páginas. Então ele começa tentando mostrar o problema que ocorre quando você usa outros tipos de definições. Esses outros tipos de definições acabaram, depois do trabalho do Ludwig, sendo chamados de primeira definição e segunda definição. Não foi o Ludwig que definiu desse jeito, foram as pessoas que definiram a partir do trabalho do Ludwig, que ficou muito conhecido, muito famoso. A última definição, que é a definição melhor, que inclusive vocês vão usar no trabalho de vocês, de ótica física, é conhecida como a terceira definição de Ludwig. Então, ó, o que o Ludwig propõe é uma abertura planar. Por ele estar pensando em antenas de abertura, antenas refletoras, cornetas, ele desenhou como sendo uma abertura circular. Então, você tem uma abertura circular no plano Z igual a zero. Aqui está a direção Z perpendicular à abertura. Aí ele diz, no passado, uma definição comum de polarização era usar as direções cartesianas, x e y. X e y, porque Z, ó, é a direção perpendicular na definição dele. Então ele falou assim, ó, uma possível definição é usar as direções x e y para você definir a polarização do campo radiado por essa abertura. Uma delas vai ser definida como a polarização principal e a outra vai ser a ortogonal, a polarização cruzada. Então, usando a notação do Ludwig, ele chamou este primeiro caso, onde o campo, a polarização é definida na direção Y, de E1. E a outra ortogonal de E2. Então, neste caso aqui da figura, E1 é o Y chapéu, e o E2 é o X chapéu. Uma é ortogonal à outra. Qual vai ser a principal e qual vai ser a cruzada, aí vai depender da antena. Por exemplo, se você tivesse aqui um dipolo na vertical, o E1 seria a polarização principal e o E2 seria a polarização cruzada. E aí, reparem que essas polarizações, elas têm que ser ortogonais entre si. Na verdade, ortonormais, né? Elas têm que ser normalizadas. O módulo tem que ser igual a 1, para isso não afetar depois o cálculo da amplitude do campo. Então, elas têm que satisfazer essas condições. Ou seja, se você multiplicar escalarmente uma com ela própria, conjugada, o módulo vai dar 1. Ou seja, o módulo disso ao quadrado tem que ser igual a 1. O módulo disso ao quadrado tem que ser igual a 1. E quando você multiplica uma escalarmente em relação à outra, tem que dar 0.
E observe, isso acontece aqui, ó. Se você fizer Y, chapéu, escalar X, chapéu, dá 0. Se você usar essas polarizações para definir, né, os diagramas de radiação, repare que você pode voltar nos diagramas de radiação a ter uma ideia da polarização. É só redefinir a diretividade. Até a aula de hoje, a gente definiu a diretividade usando a fórmula 2π, que multiplica módulo de R vezes o campo elétrico ao quadrado sobre eta vezes P rádio. Onde esse campo elétrico era o campo elétrico total. Então, a gente obtinha a diretividade total da antena. Mas quando a gente faz isso, a gente perde informação da polarização. Quando você faz módulo do campo ao quadrado, o vetor vai embora. Aí você já não sabe mais se aquele diagrama é de uma polarização linear, vertical, horizontal. Você não sabe mais se é uma polarização circular. Lembra lá atrás, o diagrama de radiação de um dipolo infinitesimal era igual ao diagrama de radiação de um loop infinitesimal. Eles têm o mesmo diagrama de radiação, só que um está polarizado na vertical e outro na horizontal. Essa informação, se você pensar só no diagrama, você perde ela. Então, uma maneira de você recuperar isso é não usar aqui, ó, o campo total, mas sim ou o campo é 1 ou o campo é 2. E aí você plota dois diagramas. O diagrama para polarização é 1 e um outro diagrama para polarização é 2. Por exemplo, vertical e horizontal. E aí você consegue ver, junto com o diagrama, a polarização daquela antena. Por exemplo, se a antena só tem polarização, só tem campo na direção E1, esse cara daqui vai dar 0. Se a antena tem as duas polarizações, você vai ver dois diagramas. Isso, às vezes, é ruim, porque em comunicação via satélite, por exemplo, a gente gostaria de transmitir informação em duas polarizações ortogonais, para aproveitar ao máximo aquela estrutura, para tentar dobrar a capacidade de canais. Se eu tenho uma polarização ortogonal à outra, em princípio, teoricamente, eu posso usar uma para transmitir uma informação e a outra para transmitir uma outra informação diferente, ocupando as mesmas faixas de frequência. Isso aí é o reuso de polarização, ou diversidade de polarização. Como é caro colocar um satélite, eu quero tirar todo o proveito dele. Para isso, eu preciso que o equipamento não gere polarização cruzada. Ou seja, não transforme uma parte da energia contida numa polarização, por exemplo, vertical, em horizontal. Porque se a antena fizer isso, vai jogar ruído no outro canal. Então é importante em algumas aplicações que a antena tenha baixa polarização cruzada. E para isso você precisa calcular a sua antena e definir as polarizações. O que é polarização principal e o que é polarização ortogonal ou cruzada. Polarização cruzada nada mais é do que a polarização ortogonal àquela que foi definida como principal. E é essa a preocupação do Ludwig. E ele mostra o seguinte, essa definição, que as pessoas hoje chamam de primeira definição, ela é ruim. Essa definição não é boa na prática. Alguém poderia me dizer por que essa definição não é boa na prática? Por que usar a base vetorial cartesiana não é boa para definir polarização de antenas de abertura? Porque ela poderia ser circular. Não, mas circular é só... A gente vai falar, num dos últimos slides, a gente vai mostrar como
generalizar isso para incluir, inclusive, circular. Não é por causa disso, não. É porque isso daqui é bom só na direção perpendicular à abertura. Se eu sair do entorno do eixo Z, lembra que o campo, na região de campo distante de uma antena, é uma onda esférica, TEM, com componentes θ e φ. O campo, na região de campo distante, não tem apenas componente x e y. Ele tem componentes x, y e z. Então, esta definição, ela só é útil na direção perpendicular à abertura. Nas outras direções, ela não é útil. Tanto que a gente não usa isso. O Ludwig só cita isso no artigo para começar a mostrar o raciocínio dele. Então, esta definição não é boa. O Ludwig era um cara bastante intuitivo e diz, eu não conheci ele sabia explicar as coisas. Então, ele começou mostrando esse exemplo. As pessoas depois dele começaram a chamar isso de primeira definição de Ludwig. Aí o Ludwig foi assim, então o melhor talvez seja adotar algo semelhante às direções θ e φ que a gente tem, né, no sistema esférico. Só que para efeito de comparação, ele já assumiu a direção Z como sendo a perpendicular à abertura. Então ele teve que redefinir o que é θ e o que é φ, já que ele rodou os eixos dele. Então tem que ser θ em φ nesta figura daqui, que é a mesma que aparece no artigo do Ludwig. Ele redefiniu θ e φ em relação ao eixo Y. Então repare, nesta figura, o ângulo θ, as linhas, né, associadas à variação do ângulo θ, o ângulo θ não é em relação ao eixo Z, e sim em relação ao eixo Y. Enquanto que as direções φ, elas rodam em volta do eixo Y. Então, nessa definição esférica, que aparentemente é a nossa escolha natural para a região de campo distante, essas direções são o E1 é dado por essa expressão e o E2 por essa. Em outras palavras, isso aqui faz o papel do θ chapéu, esse daqui faz o papel do φ chapéu. Só que θ e φ em relação ao eixo Y e não ao eixo Z. Ele simplesmente rodou o sistema de coordenadas e ele redefiniu essas direções como E1 e E2. Essa seria a definição natural. Era isso que o pessoal usava até antes do artigo do Ludwig. Isso daqui faz o papel da direção θ chapéu. Se o Y fosse o eixo Z, enquanto que este cara daqui faz o papel do φ chapéu se o Y fosse o eixo Z. Já que o pessoal de antena geralmente usa o eixo Z para ser a direção perpendicular à abertura. Então era isso que o pessoal usava. E a partir desse E1 e desse E2, eles definiam o que é diagrama de radiação na direção que seria a direção θ, né? E o diagrama de radiação no que seria a direção φ. E aí eles iam medir, eles projetavam a antena, mediam a antena e dava diferente. Dava diferente porque quando você mede a antena, por exemplo, nesse tipo de posicionador, quando você varia, né, primeiro eles variam cada ângulo, né, eles não variam os dois ângulos ao mesmo tempo. Primeiro varia a elevação e para cada elevação muda o azimuth ou vice-versa. E a maneira como os cortes são feitos nessa esfera fictícia, quando se usa esse tipo de posicionador para fazer as medidas, não concorda com essas linhas. Então, na hora de fazer as medidas em azimuth e elevação, não concordava com essa polarização. E aí você tinha que fazer, ou eles tinham que fazer umas mexidas, né? Uns processamentos para ver se o diagrama batia com aquele que era computacionalmente obtido.
Aí o Ludwig percebeu isso. E dizem que, usando esferas de isopor, ele desenhou as linhas que deveriam ser definidas como polarização para que não houvesse esse problema na hora de medir. E aí ele chegou nessa conclusão aqui, ó. Usando esferas de isopor, ele foi desenhando as linhas com caneta em cima das esferas e ele chegou nessas figuras aqui, ó. Que essas deveriam ser as definições de polarização. E1 e E2. Para que concordam com a maneira como essa medida é feita nesses posicionadores. E aí, ó, não dá para ver, mas repare que uma polarização, ó, é ortogonal à outra em todos os pontos da esfera. E aí, ele era um cara inteligente, ele chegou à conclusão, ó, que estas linhas são dadas por essa equação aqui, ó. A equação é simples. Então, ao invés de usar θ e φ como direções para definir polarização de antenas de abertura, o que você deve fazer é usar o E1 e o E2 dados por essas equações aqui, ó. Essa é uma das etapas do programa que você vai implementar de ótica física. Lá no finalzinho, eu vou dizer para vocês, ó, calcula a polarização do campo, não usando θ e φ, mas usando as definições de Ludwig. Ou seja, você calcula o campo em suas componentes θ e φ, e uma vez calculadas, você multiplica por esse vetor E1 e por esse vetor E2. Uma vai ser a polarização principal, consequentemente a outra vai ser a polarização cruzada. E essas ficaram conhecidas como a terceira definição de Ludwig. É o que o pessoal de antenas refletoras usa ao invés de θ e φ chapéu. Se você tiver a polarização circular, é tranquilo. Tanto faz. Para qualquer uma das três definições, é só você definir desse jeito aqui, ó. Então, se você tem polarização mão esquerda, você sabe que a mão esquerda primeiro passa no eixo X. Não, perdão, a mão esquerda primeiro passa no eixo Y, para depois ir para o eixo X com o polegar apontando na direção Z. Então, ó, é E1 com fase adiantada em relação a E2. E1 com fase adiantada em relação a E2. E aí você divide por raiz de 2, porque o módulo desse vetor tem que ser unitário. A direita é o ortogonal. Então, se você tiver como polarizações principal e cruzada as circulares mão direita e ou mão esquerda, né? Aí quem vai ser a principal, quem vai ser a cruzada, depende do tipo de antena, né? Uma delas vai ser a principal, outra vai ser cruzada. Mas é simplesmente pegar essas expressões aqui, ó, e substituir aqui dentro. Para tentar fixar a ideia, a primeira vez que a gente vê isso, a gente fica meio perdido, né? Mas para tentar fixar, eu vou mostrar aqui dois exemplos que já foram estudados na semana passada. Eu vou pegar o resultado final e determinar quem é o E1 e quem é o E2 associados àquelas aberturas. Então, eu começo com a polarização circular, abertura circular uniforme, que a gente acabou de estudar na aula de hoje. Ó. Então, esse aí era o campo na abertura, e a gente calculou, ó, este é o campo radiado por essa abertura. A gente fez esse cálculo na aula de hoje. Olha aqui, ó, o que apareceu aqui entre colchetes. Olha só. Olha para isso. Cosseno φ na direção θ, menos seno φ na direção φ. Olha só. Cosseno φ na direção θ, menos seno φ na direção φ.
aqui. Ou seja, aquela abertura irradia esta polarização. Então, para aquela abertura, esta é a polarização principal e esta seria cruzada. Se você pegar este campo resultante, multiplicar por E1 e E2, o E1 vai dar 0. E o E2 é o próprio campo. Esse é o E2. Ou seja, segundo a terceira definição de Ludwig, esta abertura não irradia polarização cruzada. E aí, quando você for plotar o diagrama de radiação, ao invés de plotar o diagrama de radiação do campo total, módulo do E ao quadrado total, você faz dois diagramas. Um deste cara, ao quadrado, e outro deste. Neste caso, o cruzado vai dar 0. Vai dar uma reta lá embaixo, 0. Esta abertura só não irradia polarização cruzada, segundo a terceira definição de Ludwig. Esse é o caso ideal. Uma antena de abertura deveria ter, idealmente, este tipo de comportamento. Que assim ela pode ser usada para transmitir informações com polarizações ortogonais. E uma não vai confundir com a outra. Nós vimos outro exemplo também na semana passada, ó, que era a da abertura circular com um modo TE11. A gente viu isso rapidamente porque era conta pra caramba. E o campo no final deu uma coisa horrorosa. Olha só, a componente θ do campo elétrico deu isso e a componente φ do campo elétrico desse negócio daqui. Ó. O que a gente vai fazer agora é fazer o cálculo não das componentes θ e φ do campo, mas sim das componentes E1 e E2. Então, se a gente fizer o cálculo das componentes E1 e E2, e se a gente olhar para a abertura e perceber que a polarização não é uniforme, mas ela, neste exemplo que a gente estudou, ela é essencialmente na direção X, ó. Então a gente vai dizer o seguinte, olha, neste caso particular, o E2 é que é a polarização principal, porque o campo na abertura é essencialmente polarizado na direção X, e lá na direção θ igual a 0, lá longe, deve ser mais ou menos na direção X, que meu campo elétrico vai estar orientado. Então, neste caso particular, o E2 é que é a polarização principal, enquanto que o E1, consequentemente, é a cruzada. Se você não souber isso de antemão, não tem importância. Calcula o E1, calcula o E2, o que for maior é o principal, o que for menor só pode ser a polarização cruzada. Se tudo estiver correndo bem, né? E aí eu fiz isso. Peguei essas expressões aqui e multipliquei pelo E1 e pelo E2. Né? Não é trivial, você tem que fazer a conta toda. Eu fiz, ó, e dei essa geringonça toda aqui, ó. Então, esta é a componente na direção E2, que eu chamei de polarização principal, enquanto que esta é a componente do campo na direção E1, que, consequentemente, é a cruzada. E aí eu plotei o diagrama de radiação, só que ao invés de usar o módulo do campo total, ó, eu fiz um diagrama para a componente E2 e outro para a componente E1. E assim eu consigo separar o que é a polarização principal da cruzada. E fiz esse plot, né, esse diagrama, nos 3 planos principais. No plano φ igual a 0, aqui na horizontal, em vermelho. No plano φ igual a 90, na vertical, em verde. E no plano diagonal, φ igual a 45, em azul. Linha sólida é o diagrama da polarização principal e linha tracejada é o diagrama da polarização cruzada. Ou seja, este tipo de antena gera polarização cruzada segundo a notação, a definição do Ludwig.
Ou seja, se você jogar aqui um campo incidente que chega com polarização na direção X, a antena vai converter isso. Em parte da energia vai ser convertida para a direção Y. E, consequentemente, se lá atrás do guia você tiver portas, uma para polarização vertical e outra para polarização horizontal, o próprio guia vai fazer com que parte da informação que chega polarizada horizontalmente vá lá aparecer uma parcela piquititinha na porta da outra polarização. Isso vai causar interferência com o canal. Isso é indesejado. A antena, se ela for para ser utilizada com reuso, né, de polarização, diversidade de polarização, ela tem que ter um nível de isolamento grande de polarização cruzada. Aqui, ó, a diferença entre o nível de principal para o nível de cruzada é da ordem, vou chutar aqui, de 20 dB. 20 dB de isolamento, ó, entre polarizações. Pode ser, dependendo do serviço, que isso seja suficiente. Pode ser que não. De qualquer maneira, esse tipo de abertura gera polarização cruzada, segundo a terceira definição de Ludwig. E a gente vai ver, a partir da próxima aula, em antenas refletoras, que isso não é bom para uma antena refletora. E com isso a gente termina a aula de hoje. Em relação à definição de Ludwig, alguma pergunta? Essas definições são as que vocês vão usar no programa de vocês na hora de plotar, ó, o diagrama de radiação. Vocês vão ver que uma vai ser mais intensa, é a principal, enquanto que a outra vai ser a cruzada. Eu vou deixar vocês descobrirem qual vai ser a principal e qual vai ser a cruzada. Mas essas são as definições de polarização que a gente usa na prática em antenas refletoras. Se houver uma pergunta, eu vou parar aqui a gravação